Olá, alunos! Eu sou a professora Nathalie e vou te convidar para a nossa aula de matemática de hoje. Vamos lá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem dos números. Será que os números sempre foram deste formato que a gente conhece? De onde vieram os números? Como eles surgiram? Bom, a gente vai voltar um pouquinho na história, bem lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, lá quando o homem vivia na caverna. Bem, a história nos conta que este homem da caverna, ele caçava e ele pescava. E ele precisava controlar essa quantidade. Como será que ele fazia? Como será que controlavam isso? Bem, eles usavam pedaços de madeira e pedaços de ossos de animais mortos e faziam esses risquinhos que você está vendo. Era dessa maneira que ele controlava a quantidade daquilo que ele pescava e daquilo que ele caçava. Conta a história também que os pastores de ovelhas também precisavam controlar a quantidade do seu rebanho. Eles precisavam saber se quando deixavam as ovelhas pastar livremente, se todas tinham ido e principalmente quando eles recolhiam essas ovelhas, se todas estavam sob o cuidado dele. Então o que será que ele usava? Ele usava pedrinhas. A história conta que eles tinham um saquinho onde colocavam essas pedrinhas. Conforme as ovelhas saíam para pastar, eles retiravam essa pedrinha. E quando o pastor chamava as ovelhas de volta para guardá-las, ele colocava essas pedrinhas. E assim ele conseguia controlar a quantidade do rebanho dele. Então, conforme ele tirava a pedrinha, significa que a ovelhinha estava pastando livremente. E quando ele guardava a pedrinha, significava que aquela ovelha tinha voltado para o seu cantinho. E aí, com o passar do tempo e com as civilizações surgindo, muitos povos também começaram a aderir esse controle de quantidades. Como será que era? Como será que surgiu isso? Olha aí os egípcios. Os egípcios tinham esse sistema de numeração. Então, eles representavam o número 1, o número 10, o número 100, o número 1000, o número 10.000, 100.000 e 1.000.000. Por esses desenhos que você está vendo. Olha que curioso como começou a história dos números. Então, os egípcios marcavam desta maneira. Já os babilônicos usavam esta outra grafia para representar as quantidades. Olha que interessante a maneira como eles marcavam. Olha que interessante o formato dos números. Já os romanos utilizavam os números desta forma que você está vendo. Esses números são um pouco mais conhecidos dos dias atuais, né, da nossa civilização. Olha os maias. Os maias registravam as quantidades por meio dessas figuras, né? Por bolinhas, por tracinhos, desta maneira. E aí, nós vamos conhecer o sistema decimal, que é o que nós usamos, indo-arábico. Então, começou já a melhorar, começou já a modificar. E aí você vai vendo que passa desses rabiscos, né? Parecem rabiscos e eles vão melhorando até chegar nos números que nós já conhecemos nos dias de hoje, que é os números que nós usamos. Então, foi toda essa evolução dos números para que a gente chegasse onde nós conhecemos, no formato que nós conhecemos os números hoje. Olha aí, o número 1, o número 2, o número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Bom, lá no roteiro de estudos você vai ver que tem uma pergunta: como que nós usamos os números? Eles fazem parte do nosso dia a dia, mas em quais situações nós utilizamos os números? Bom, olha aí, a gente pode utilizar os números para marcar a nossa idade, né? Quando a gente canta parabéns, tem sempre uma velhinha com um número da nossa idade. Então, para marcar a nossa idade, no calendário, sempre quando a gente procura qual é o dia da semana, que dia vai ser amanhã, que dia que foi ontem, então a gente recorre ao calendário. E ele também é todo de número. No cabeçalho que você faz no caderno, também você coloca o número. Você coloca a data, o dia e coloca o ano. Então, também é usado o número. Para ver as horas, no dinheiro usado para pagar as contas, para comprar, para pagar, na calculadora, no telefone, nos endereços,
nos documentos. Se você pegar o seu RG, você vai ver que tem um número lá para pesar e para medir. Então, quando você vai, sempre que você sobe na balança, aparece um número. Aquele número é referente ao peso do seu corpo. Quando você mede a sua altura, a fita também dá a numeração referente à sua altura. E nas brincadeiras de corda, nas brincadeiras de contagem. Então, os números, eles estão presentes no nosso dia muito mais do que a gente imagina. Olha só, logo depois você tem essa lista de nomes da sala de José. E aí você já tem essa lista separada por ordem alfabética, ou seja, a ordem em que as letrinhas aparecem no alfabeto. Então você tem aí 18 meninas e 17 meninos. E logo depois você tem um gráfico que é para você pintar a quantidade de quadrinhos referente à primeira letrinha do nome de cada aluno. Então, olha só, eu comecei aqui, eu risquei o nome da Alice, do Álvaro e do Arthur. São 3 nomes com a letra A. E aí eu pintei os 3 quadrinhos da letrinha A. Você pode usar o seu lápis preto ou você pode fazer colorido, como ficar melhor para você. Depois, eu fui para a letrinha B, risquei a Bárbara e o Bento e coloquei 2 quadrinhos pintados na letra B. Depois, risquei a Daniele, o Diogo e o Douglas e coloquei 3 quadrinhos pintados na letra D. Risquei a Flávia e pintei apenas um quadrinho da letra F. Risquei a Gabriela e pintei apenas um quadrinho da letra G. Risquei o Henrique e a Helena e pintei 2 quadrinhos da letra H. A Ivone não aparece aí a coluna dela da letra I. Você pode fazer, no final da letrinha V, criar uma coluna. Ou você pula a Ivone. E aí eu pintei a Juliana e o José, 2 nomes na letra J. A Karina na letra K, um nome só, e 4 nomes na letra L. A Larissa, a Laura, o Leonardo e o Luciano. Depois eu fui para a letra M e pintei 3 nomes. Na letra O, eu só pintei um nome, porque só tem o Olavo. Na letra P, eu pintei 2 nomes, que é a Patrícia e o Paulo. Na letra R, eu pintei também 2 nomes. Na letra S, eu pintei 3 nomes. Na letra T, eu pintei 2 nomes. E na letra V, eu pintei 2 nomes. E assim fica a sua tabelinha, o seu gráfico totalmente preenchido com a quantidade dos quadrinhos. Este daí ficou colorido, mas você pode optar e escolher uma única cor. Tudo bem? Até a próxima aula. Tchau, tchau!